Olá, boa tarde. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Missionária Gardene aqui falando com vocês mais uma vez para compartilhar com os irmãos um pouco da palavra, para que a gente seja edificado pelo Espírito Santo, amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, nós vamos iniciar a leitura do versículo 1 mesmo e vamos até o versículo 7. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Eu quero compartilhar com você que está me assistindo aqui um momento importante que eu tenho vivido com Deus, um entendimento bem edificante que eu tenho conseguido alcançar através do discernimento que o Espírito Santo de Deus tem me dado. Nós estamos numa fase muito delicada do nosso país, né? Um momento, ano de eleição, e sempre que é ano de eleição acontecem muitas movimentações, né? Muitas coisas. E eu tenho passado também algumas experiências no meu meio social, no meu local de trabalho, inclusive dentro da igreja também, e eu tenho apresentado ao Senhor algumas situações que eu tenho vivenciado. E quando eu chego na presença do Senhor para apresentar a Ele, eu sempre chego nesse tom: poxa, Senhor, eu sou tua serva, eu tenho procurado me esforçar. Eu não estou falando de perfeição, tá, queridos? Eu estou falando de um esforço, de uma perseverança que a gente está sempre tentando manter, porque a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força, mas parece que não está adiantando muito, a gente tem aquela sensação de não estar saindo do lugar, né? E esses dias eu também apresentei a Deus um sentimento muito grande de injustiça, sabe? Quando a gente percebe que o errado é que é aplaudido, aquilo que está totalmente fora da palavra que é considerado, o mundo parece muito mais atraente, parece que compensa mais, né? Que é o ditado atual aí, não compensa. Então, o inimigo ele quer nos convencer de que servir a Cristo é isso mesmo, é meio que ficar no prejuízo, né? É sempre ficar para trás, né? Não ser ouvido, não ser considerado. E o Senhor ministrou o meu coração com essa palavra aqui, né? Quando a gente assume Cristo na nossa vida, a gente tem que estar pronto, porque é isso mesmo que a gente vai receber. É isso aí que a gente vai ter que enfrentar, né? Na verdade, seguir a Cristo, o Senhor nunca nos iludiu, né? Ele é a mais pura verdade e ele nunca nos deixou enganados. Ele disse que se alguém quisesse ir após ele, teria que pegar a sua cruz, né? E não o seu mamão com mel. E quando esse sofrimento chega, a gente, né, ainda cai nessa esparrela. Poxa, Senhor, não está compensando, né? Esse versículo 4 aqui foi muito interessante para mim, porque ele diz que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. E você ser compreendido, você ser ouvido, você ser considerado, não estou falando de estender tapete vermelho e nem de aplauso, né? É o ego reclamando, é o exibicionismo, não estou falando de palco e de luzes, não é isso que eu estou falando, né? É realmente você ser, por saber que você é crente, você é descartado mesmo, você é excluído, você é desconsiderado, né?
Não chega nem a cogitar a ideia de você, às vezes, ser já adulta ou já ter uma certa experiência. Nada, é crente, não presta, né? E aí essa palavra foi bem esclarecedora para mim, porque nós somos vistos por Deus e por Cristo como soldados. Pela lei terrena, depois você procura confirmar essa informação que eu estou te passando aqui, mas pela lei terrena, você sabia que existe uma lei para um civil e uma outra lei para um militar? O militar, ele é tratado, ele é visto, ele é considerado de uma outra forma. Existe uma outra ótica, um outro olhar para o soldado. Porque o soldado, ele passa por um preparo. Para ele fazer parte de um quartel, de uma força armada, ele passa por um trabalhar da mente, para ele poder lidar com as situações que ele tem que lidar e com os equipamentos específicos do trabalho dele. Então, nós somos de um quartel celestial e nós usamos algumas armas: a palavra, a oração, o jejum, o louvor. E nós somos vistos como soldados. E a palavra diz que o nosso objetivo é satisfazer aquele que nos arregimentou. Quem foi que nos arregimentou, irmãos? Foi Cristo. A palavra diz que ele nos amou primeiro, que ele nos atraiu para ele com cordas de amor. Então, se nós nos entregamos, se nós aceitamos o seu convite para que ele entre e para que ele venha cear conosco, a gente passou a fazer parte do quartel dele. Só que a gente não pode ficar da mesma forma, a gente precisa ser treinado. E todas essas situações que a gente passa faz parte do treinamento. Ele está dizendo aqui na palavra o seguinte: essa situação difícil que você está enfrentando aí, essa incompreensão que você está sofrendo, essa perseguição planejada, maquinada que você está sofrendo, eu estou vendo. Mas tem um objetivo. E não é para você dar lugar à sua carne e você dizer: eu não mereço passar por isso, eu não tenho necessidade nenhuma de ficar sofrendo por causa disso. Pode até não ter mesmo, você pode ter meios de viver uma vida mais tranquila, mas assim, dessa forma, você também não agrada aquele que te arregimentou. Porque o que agrada a ele é você ser participante dos sofrimentos dele. E os sofrimentos de Cristo foram esses: ser confrontado pelos religiosos, ser rejeitado pelo império, ser condenado, ser crucificado, inclusive pelos seus próprios discípulos que ele mesmo convidou para segui-los. A hora da crucificação está chegando, ora comigo, estou sofrendo, vem junto comigo. E os discípulos lá, babando. Ele foi para orar 3 vezes os caras deixaram ele na mão. Então, assim, não é só no seu ambiente de trabalho, não é só na sua vizinhança, não é só na sua roda de amigos, é na sua família também, é na sua igreja também. Mas se você não passar por isso, você não agrada àquele que te arregimentou. Se você não aguenta, se você não tolera, se você não atura, você não está pronto. Isso significa que você precisa ser um pouco mais fortalecido para poder suportar passar por isso. Porque se você não aguenta passar por isso, é porque você não está trabalhado o suficiente, né? Se você não passar pelo Getsemane, significa que o seu objetivo ainda não é agradar aquele que te arregimentou, é dar alívio à sua própria carne, à sua própria vontade. Não é coisa da sua cabeça, não. Existe sim essa picuinha com você, essa implicância, essa inveja, esse desprezo, né?
sempre olhando a gente como menos. Ah, coitado, né? Tem aquela barreira, né? Tem aquela galerinha que junta para formar aquela barreira contra você. Tem aquela coisa de fazer a cabeça do outro, falando de você, para que todo mundo pense contra você. Isso existe. Não é o seu psicológico, não. Não é coisa da sua cabeça, não. Existe essa nojeira toda que você sabe que eu estou falando. Ela existe. Mas é necessário você passar por isso. Você precisa passar por isso. Você precisa ter essa experiência de. Você não vai permanecer nisso para sempre. Isso vai acabar, porque na Bíblia diz que tudo passa. Só não passa é a palavra do Senhor. Isso acaba, tá? Mas se você não aguenta passar por isso, você não está pronto, né? Isso significa que você ainda tem muita necessidade de provar, de explicar, de tentar convencer, né? Você ainda não está naquele descanso que você precisa estar. Isso você está sendo forjado, você está sendo trabalhado, né? Ou é uma enfermidade que não te larga, que é um tratamento que nunca acaba, que não cura, é uma dificuldade no familiar, no relacionamento ou no casamento, seja lá qual for o seu enfrentamento, entende? Tem coisa que a gente não está errado, não, irmãos, não é coisa da nossa cabeça, não. Existe, sabe? Existe, mas ainda assim, Cristo, com essa palavra, ele nos convida a ponderar. No versículo 7, ele fala: pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem, sabe? Eu entendo que os momentos difíceis que eu passo, eles servem para que Deus firme sempre mais a minha identidade como cidadã do céu. Isso significa que eu preciso passar pelo que eu estou passando, porque algum objetivo ele tem, mesmo que eu não entenda ainda, né? Tem uma passagem que fala sobre isso. Tu não entende agora, mas você vai entender depois. Nada é solto por acaso, nada é aleatório, né? Nada é sem um propósito. Tem um objetivo nisso. Então, eu quero dividir isso com você hoje. Eu espero que você seja edificado, fortalecido, que você não desista. Guarda o que tu tem para que tu não perca a tua coroa. Cuidado para você não deixar que isso te enfraqueça. Parece algo muito forte, né? Uma resistência muito forte. E às vezes é mesmo, né? A gente tem muito essa mania de achar que a gente está enlouquecendo, que a gente está pensando coisa que não existe. É sim, é uma resistência, é um levante, é um diabo mesmo, que às vezes Deus permite usar para nos atingir. Lá no Velho Testamento, quando Deus está tratando com Israel, ele fala do rei da Síria como servo dele. Ó, tu, rei assírio, meu servo. E o que que Deus fez com o povo de Israel através do rei da Síria? Apertou o povo, oprimiu o povo. O povo não queria nada com Deus. Ah, não quer? Mas eu ainda assim vou ser misericordioso e vou demonstrar meu amor. Então eu vou levantar o rei da Síria, né? Para dar um arroxo em vocês. Vou pegar um governo aí da vida, né? Já que vocês não querem o meu reino na vida de vocês, vocês querem um reinado terreno, então eu vou pegar um homem bem natural, bem terreno, bem na carne mesmo, para apertar vocês. E às vezes é isso mesmo. É um opressor mesmo, é um perseguidor mesmo, é um endemoniado mesmo. Mas o Senhor, ele nos convida a ponderar isso. Ele nos convida a não fazer igual uma criança pirracenta, mimada. E, mas por quê? Eu uma vez, olha, irmãos, eu quero me abrir aqui com toda sinceridade. Eu me peguei assim com Deus, feito uma criança. É engraçado, né, Jesus? Nego faz, acontece, apronta, enfia o pé na jaca, só falta todo mundo estender tapete vermelho e aplaudir. Eu aqui te obedecendo, passando por isso. Ah, pelo amor de minha filha, minha querida, oh meu pai, me ajuda. Eu quero dizer para você que enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós estamos sujeitos mesmo a essas fraquezas, a essas falhas. E o que Deus nos convida é que a gente tenha um coração sincero e que a gente clame por Ele para que a gente consiga agradá-lo, né?
para que a gente supere essa fase de tratamento que nós estamos passando. E tudo é para que a nossa alma não se perca, é por amor, tá bom? Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Fiquem na paz.